Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Fala, nação tricolor, beleza? É nós que tá. Marquinhos na área. Galera, né? Dei uma sumida aí, né? Paraná não subiu, o Careca sumiu. Não é verdade. A gente também tava apurando informações, né? E eu vou trazer para vocês aqui algumas informações que eu não quero, como diz, remoer o passado, mas que eu acho importante compartilhar com o torcedor paranista, porque, como diz o ditado, é com os erros que se aprende, né? E é por isso que o Paraná Clube é uma Barça já, né? Muitos erros, mas quase nada de aprendizado. Então eu vou trazer aqui, compartilhar com vocês, vou dividir em tópicos, na verdade. Então gostaria mesmo que vocês ficassem sabendo disso também, para que não possamos cometer o mesmo erro. Beleza, galera? Então vamos lá, gostaria de trazer no primeiro tópico nosso a interferência da LA. A gente sabe que a LA foi firmada a parceria em janeiro aí para a temporada e se criou-se uma expectativa muito boa, mas infelizmente não vingou no Paranaense, caímos, né? Caímos para a Série B do Paranaense, lamentavelmente, e ficou boa parte do elenco, né? Aí, e a LA trouxe outros atletas que reagruparam aí e conseguiram formar um elenco muito competitivo, na minha opinião. Conseguiu formar um elenco a contento de uma Série D. Inclusive eu achava até superior a muitos clubes aí. Um elenco realmente muito coeso, muito coeso. Né, o Omar Feitosa veio, começou muito bem, na minha opinião. Começou bem que eu falo, gente, não é em termos de resultado, porque nós sabemos que as primeiras rodadas nós foram 3 empates. 3 empates. E ele estava balançando. Informações é que ele estava balançando já, e que se ele não vencesse o quarto jogo, o risco dele cair era muito grande. E hoje a gente pensa, né? Se tivesse perdido o jogo, o Omar Feitosa não teria continuado. Talvez o resultado teria sido outro. Mas enfim, isso tratando-se de DLA. O que eu quero trazer aqui, gente, é a interferência direta do senhor Luiz Alberto no Paraná Clube. Interferência direta, o que nos prejudicou. O senhor Luiz Alberto, como dizia lá no interior do Paraná, onde eu estive recentemente, na casa da minha vovó, em Godói Moreira, ele pintou e bordou. Ele fez o que ele quis na direção do Paraná Clube e estava errado. A parceria era uma coisa. A gestão do futebol, o diretor do futebol, era outra. Mas nós firmamos a parceria e foi trazido o seu Pedro Soriano. Só que com um problema, o Pedro Soriano era bancado. Era bancado pela LA. Gente, essas informações que eu estou trazendo para vocês são informações de pessoas dentro do clube, pessoas que vivenciaram isso. Era bancado pelo seu Luiz Alberto. Ou seja, o chefe do Pedro Soriano, nosso diretor de futebol, não era o Paraná Clube na pessoa do presidente Rubens Ferreira, era o Luiz Alberto. E o nosso presidente Rubens Ferreira, o Rubão, ele não entende nada de futebol, gente. E aí, ele deixou realmente na mão do Luiz Alberto. Porque o Pedro Soriano era, como eu dizia, né, era supervisor de logística, coordenador de logística, não entendia nada de futebol, né? O seu Luiz Alberto, ele viajava com o elenco paranista, para cima e para baixo. Ele era empresário de futebol, ele não era diretor de futebol. O seu Luiz Alberto tratava jogadores diferenciados. Jogador do Luiz Alberto tinha um tratamento, jogador que não era tinha outro. Isso prejudica o elenco. Isso prejudica a formação dentro do elenco. E aí, aquele elenco que eu estava falando, até chamava de família Feitosa, que o Feitosa tinha na mão. O Feitosa tinha o elenco na mão, sim. Até ele começar a dizer que o elenco precisava de reforço para a reta final.
E aí ele foi perdendo o elenco. Ele foi perdendo o elenco. Informações que eu tenho de um atleta líder desse grupo que passou. Inclusive passou para o próprio presidente. Ele tinha o elenco na mão. A partir do momento que ele começou a falar, imagine você trabalhando aí no seu trabalho aí, e o teu supervisor, o teu chefe começa a falar que precisa contratar outra pessoa. Né? E você aí se dedicando, tudo mais, correndo atrás do pão, trabalhando firme. Você não vai se sentir desprestigiado? Fala, poxa, mas eu me dou nessa empresa, no meu trabalho, e tá falando que precisa outro? Começa a prejudicar o elenco, e foi o que aconteceu. E aí, com pressão do seu Luiz Alberto e do Pedro Soriano, que precisava de reforço, e do Omar Feitosa, que precisava de reforço, quando eu falei não precisava. O elenco que tinha era suficiente sim para brigar. E foi provado, porque o que acrescentou PH, João Felipe, o que acrescentou esses jogadores? Albano, o que acrescentaram? E digo para vocês, salário de 10 pau para um, 10 pau mais 2 mil de moradia para outro e 30 pau outro, que o clube vai ter que pagar. O clube vai ter que pagar esses 30 conto para um jogador de Série D, para jogar 4 partidas. Infelizmente, uma pessoa que eu respeito, que é o nosso presidente, não fez nada. Eu sei sim que estava afastado, tudo mais, eu entendo perfeitamente, presidente, entendo mesmo. Todo mundo sabe que eu sou muito coerente com as coisas. Mas não poderia aceitar isso. Olha o que aconteceu. Vou dar outra informação desse jogador do elenco do Paraná que saiu ileso. Não houve crítica nenhuma em cima. Trabalhou certinho, corretamente. Eu não posso citar porque está em atividade ainda. Ainda não tem como eu fazer isso. É impossível. Prejudica o atleta. Isso trouxe instabilidade para o elenco. E ele disse, não acrescentou em nada no nosso time, só trouxe instabilidade. Porque aqueles que estavam carregando o piano 16 rodadas ficaram de fora. Enquanto o seu Omar Feitosa trouxe os atletas com o Pedro Soriano e o o Luiz Alberto, e o Omar Feitosa mexeu inteiramente no elenco para montar para esses jogadores, mudou o esquema para que esses jogadores pudessem entrar. Tanto que o Rafael Silva, que era um cara que produzia muito bem no meio de campo, foi parar no ataque. Prejudicou os dois, prejudicou o meio de campo que não teve criatividade nenhuma e prejudicou o Rafael Silva que lá na frente não rendeu absolutamente nada. Não se podia deixar o seu Luiz Alberto ter uma interferência dessa no clube, no futebol do Paraná Clube. Eu fui acompanhar um treinamento do Paraná e o seu Luiz Alberto adentrou dentro de campo depois do treinamento e ia, conversava com um, passava por outro, conversava por outro, depois ia pro vestiário conversar com os atletas. Ele era parceiro só, o diretor de futebol tinha que ser o outro. Fica o aprendizado, presidente. Contrate um cara que dê as cartas, que fala, não, aqui no futebol quem manda sou eu. Se continuar com ele, não sei como é que vai se dar isso, SAF, tem a nossa recuperação judicial que também tá um enrolo danado, é bem difícil a situação. Né? Embora a gente torça que dê certo, mas é complicado, foi um pedido muito assim aquém, né, da realidade. Tudo bem que permaneça, mas quem manda não pode ser o Luiz Alberto. Prejudicou demais. Demais essa interferência, não queremos isso mais. Entendeu, seu Luiz Alberto? Não dá mais para interferir no futebol do Paraná Clube assim. Outra coisa, é longo, galera, porque eu gostaria de compartilhar isso. Outra coisa, o Omar Feitosa brigou com o jogador e brigou com a comissão técnica. Rachou com a comissão técnica um pouco antes do primeiro jogo contra o Cascavel. Já viajou rachado sem conversar com integrantes da comissão técnica. Só conversava com 1 ou 2. Eram 4 ou 5, alguma coisa assim. O resto ele rachou, ele brigou, porque ele não queria mais ouvir. Né? Foram falar, foram dar sugestões que realmente não estava bem o negócio, ele rachou, não queria mais. E não tinha como saber, porque ele tinha fechado os treinamentos, né, a pedido
do seu Luiz Alberto, tinha fechado os treinamentos, então rachou, foi cobrar um jogador que não posso citar nomes, galera, de atletas, essas coisas que eu preciso ser coerente, porque são atletas que estão em atividade ou que podem estar em atividade ainda futuramente. Foi cobrar coisa pessoal do atleta no meio da boleirada. Não faz isso, não aprendeu nada com o Cuca, você não pode fazer isso. Não se pode cobrar publicamente um atleta, qualquer um sabe disso. Se o atleta está com problema, você chega lá, chega aí, parceiro. O que está acontecendo? Nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Ele foi cobrar publicamente uma coisa pessoal do atleta. Fulano, você está se descuidando muito aí, tá? Você precisa se cuidar mais. Nós estamos cuidando de você aqui, mas você está cagando lá. Tudo bem, eu não vou falar em si que a cobrança de repente não era necessária. Isso eu não vou falar. Mas não se cobra em público, porque daí você deixa o elenco constrangido. E o atleta também fica. E esse atleta não entrou mais para jogar. Quem será que é? Esse atleta não entrou mais para jogar. Não teve mais oportunidade. Inventaram uma posição, mas não colocou o atleta mais para jogar. Por causa desse racha. Esse atleta ficou puto por causa disso. Não me cobre, pessoal. Na frente de todo mundo. Rachou. Rachou com outro atleta porque teve um atleta que sentiu num treino, saiu para se poupar, no jogo falou, professor, tô apto. Não, você não vai pro jogo. Não, professor, mas eu posso jogar. Não, você não vai pro jogo. Aí no outro jogo o atleta realmente se contundiu. Não, você vai pro jogo. O atleta falou, não posso pro jogo. Não, você vai pro jogo. O atleta quase foi para cima do Omar Feitosa. Isso que eu tô contando, gente, são coisas que aconteceram. Não estou jogando palavras ao ar, não. Foram coisas que aconteceram dentro do clube. Na reta final. Tudo isso daí, galera. Na reta final. E isso prejudicou demais o nosso acesso. A nossa classificação. Porque tivéssemos passado por isso, não tivesse acontecido isso, e esse atleta que falou pro presidente Rubão o que aconteceu também falou, presidente, o que aconteceu foi isso. Se tivesse acontecido isso, eu tenho certeza que nós teríamos conseguido o acesso. Mas isso, não vou usar a palavra rachou, né? Mas é como se fosse. Trouxe muita instabilidade para o elenco. O elenco sentiu demais isso. O elenco sentiu essa briga do Omar Feitosa com integrantes da comissão técnica. O grupo sentiu instabilidade com a presença do Luiz Alberto, dando tratamento diferenciado para atletas dele e para outros não. Tudo isso aconteceu no clube. Eu não poderia deixar de falar aqui para vocês, porque eu acho importante isso para que nós não possamos cometer o mesmo erro mais. E eu vou estar atento aqui. Se eventualmente ele aparecer, continuar como parceira, eu vou estar aqui vigiando. O senhor Luiz Alberto não pode interferir no futebol. Tem que contratar um cara para isso. É isso, galera. É isso. Gostaria de compartilhar muito isso com vocês. Desculpe o áudio longo, né, o comentário longo, mas é que houve essas coisas, infelizmente. Beleza, galera? No mais, é isso. Forte abraço, tamo junto. Continuando lutando pelas cores tricolores sempre. Eu não abandono nunca. Nunca vou abandonar. Tô de olho em tudo que acontece sim. Beleza? Na próxima aí, aguardem o próximo vídeo, que a gente também tem alguma coisa boa também para dizer, né? Que foi a renovação do Felipe. E pasmem! Se os senhores soubessem as condições que o Felipe renovou o contrato do Paraná Clube, nós vamos gostar ainda mais do Paredão. Sensacional. Conto para vocês outra hora. Forte abraço, nação tricolor. É nós que tá. Paz, serenidade no coração. Um ótimo final de semana. Tamo junto. Beijo do Careca. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight.